Ó o que chegou. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Gente, eu recebi e muitas outras pessoas já receberam o ônibus do fantasma com as histórias ilustradas por Wilson McCoy. É o 5º volume dessa série de Omnibus que a Mitos está publicando, sendo que os 4 primeiros foram respectivamente 2 volumes com histórias ilustradas por Ray Moore e 2 ilustradas por Cy Berry. Agora está saindo aqui esse primeiro volume, tá, do ônibus Wilson McCoy. Esse ônibus chega com um certo atraso. A Mitos comunicou nas redes sociais dela que houve um atraso na entrega das gráficas. As gráficas atrasaram a entrega de diversos materiais, não apenas para Mitos, mas para diversas outras editoras, e isso acarretou um certo delay, um certo atraso nessa publicação. Esperemos que isso não implique no cronograma divulgado pela Mitos lá no início do ano, que a gente colocou aqui no nosso canal, inclusive. Lembrando que até o momento a Mitos só publicou as tiras diárias nesses ônibus, então é provável que a gente ainda venha a ter volumes com as tiras dominicais também desses mesmos artistas. Vamos aguardar e ver o que vem por aí. Vamos mostrar um pouquinho de como está esse material por dentro e fazer alguns comentários. Se liga aí. Bem, aqui a gente tem, né, o ônibus do Wilson McCoy. Lembrando que o Wilson McCoy foi o quadrinista, foi o ilustrador que substituiu o Ray Moore. E ele ficou responsável pelas tiras do Fantasma até 1961, quando ele morre meio que repentinamente. Ele tem uns problemas de saúde. Para variar, a capa é laminada. O vídeo não capta tão bem assim, né? Mas a capa tem esse efeito laminado. Para o Wilson McCoy, eles optaram pela cor azul, né? Lembrando que para Ray Moore a capa tem um efeito vermelho e para Cy Berry a capa tem um efeito roxo. A gente começa, como sempre, a guarda de capa no padrão azul. O Fantasma vai à guerra e outras histórias. Aqui a gente tem o índice das histórias, né? Então nós temos o Fantasma vai à guerra, que foi talvez a mais longa história do Fantasma até hoje. É uma história que dura praticamente um ano, vai de 2 de fevereiro de 42 até 9 de janeiro de 43. Então, tanto que você vê ela aqui nesse ônibus, ela começa na página 11 e termina na página 206, porque a história seguinte, a quadrilha de bico, começa na 207. Temos aqui um probleminha de paginação aqui no índice, tá? Vocês vão notar que o índice está dizendo que a história O Casamento começa na página 249, mas quando a gente vai lá olhar, a gente percebe que não começa na 249. Na 249 você ainda está com a história A Quadrilha de Bico. Na realidade, a história O Casamento começa basicamente entre a 282 e 283. É aqui que essa história realmente começa, como um derivado do final, né, da história A Quadrilha de Bico, as manchetes de jornal. Então isso aí foi um errinho na hora da revisão. As outras páginas estão normais, está tudo certinho aqui. Achei interessante a Mitos ter acrescentado aqui mais uma vez um aviso de conteúdo, porque como são histórias dos anos 40, elas representam a mentalidade daquela época. Então algumas formas como eles retratam determinados povos e culturas são de acordo com a época em que as histórias foram escritas. Então a gente tem que levar em conta isso para não começar aí esse negócio de vamos cancelar as histórias. Esse revisionismo retroativo que na maioria das vezes é bastante superficial. A obra começa aqui com um texto de minha autoria para fazer a introdução aqui, sobre traços e legados, os primeiros ilustradores do Fantasma. Eu optei nesse texto aqui por começar falando de como Falk começou a ilustrar o Fantasma, como ele passa o legado para Ray Moore e como chega o Wilson McCoy. Eu resolvi fazer esse texto dessa maneira, eu acho importante explicar aqui, porque no primeiro volume
dos Omnibi da Mitos, o texto introdutório no volume de Ray Moore era um texto um tanto quanto genérico, não foi escrito por mim, foi escrito por alguém da equipe da Mitos, e muita gente vinha falando que faltou uma introdução mais bem pesquisada, coisa e tal. Então eu resolvi, para esse texto aqui, quando a Mitos me convidou, eu resolvi fazer um texto que meio que suprisse a lacuna que tem lá no primeiro volume. Espero ter alcançado o meu intento, né? E aqui no próprio texto falo um pouco sobre para que heróis em tempos de guerra. Eu não faço resumo das histórias, faço apenas alguns comentários sobre a importância histórica delas. E aqui no final a bibliografia que eu consultei, porque acima de tudo eu sou um pesquisador, então eu boto muito da minha verve de pesquisador de literatura quando eu vou fazer esses textos, quando faço os nossos vídeos. E aí já começa, né, com o Fantasma Vai à Guerra. Gente, muita gente comentou que gostou bastante de como os quadros estão grandes. Algumas pessoas reclamaram, tinha que ser na horizontal, né, para poder respeitar a formatação original. Ninguém nunca consegue satisfazer a todos. Mas olha, gente, está muito bacana aqui. A gente vê aqui o processo de transição entre Ray Moore e Wilson McCoy, porque essa história começa a ser ilustrada pelo Ray Moore e vai ser finalizada pelo Wilson McCoy, mas a gente já vê aqui a influência dele, né, do Wilson McCoy nos traços das histórias do Fantasma. A gente sabe que ele é um dos artistas menos talentosos que passou pelo Espírito que Anda, mas ele teve assim a vantagem de pegar o Lee Falk na sua melhor forma de escrita. Realmente no período que vai do início dos anos 40 até mais ou menos ali a década de 70, o Lee Falk estava assim na sua melhor forma, né? Então os quadros estão muito bonitos, a edição como um todo é muito bacana e chama muita atenção, né, o tamanho dessa história, gente. Só para dar aqui a noção para vocês, ó, até aqui a gente eu tô pulando páginas e mais páginas e continua a história O Fantasma Vai à Guerra. Isso consegue ser maior do que muitas sagas que são publicadas hoje em dia. Aqui, ó, a história termina aqui. Então, olha só, desse ônibus, um ônibus volumoso, né? São mais de 500 páginas. Olha só, isso tudo aqui é uma história só. Isso aqui tudo é a história O Fantasma Vai à Guerra. É realmente, assim, basicamente um pouco mais de 1/3 do ônibus dedicado a essa única história que é uma história clássica do Fantasma, uma história onde a gente vê o Fantasma sendo realmente o cara porradeiro, o cara violento com os criminosos, ali no caso representados pelos japoneses. Nós fizemos um vídeo sobre essa história aqui, há alguns anos atrás, com o Flávio Rangel, que é um grande estudioso da Segunda Guerra Mundial. Vou botar o link aí em cima para vocês conferirem esse vídeo. E aí o ônibus continua com histórias um pouco mais... Aquelas histórias bem corriqueiras do Fantasma, sabe? Dele enfrentando criminosos, topando com mulheres bonitas, gente sequestrada, tudo aquilo que fez do Espírito que Anda o grande personagem que ele é, né? Nesse momento ainda, que a gente pode dizer que ainda é um momento de formação do personagem, do universo do personagem. Não havia nem 10 anos de criado, né, o nosso personagem, né? Então é muito bacana aqui. Aqui a gente já tem a história do casamento, uma história em que o Fantasma vai reencontrar Diana na América. Ela sofreu ferimentos durante a guerra, então ela está em cadeira de rodas, aquela coisa. O Fantasma vai até ela, coisa e tal, né? Encontra lá a mãe de Diana, o tio Dave, tudo aquilo. É realmente um material muito bacana, sabe? Realmente muito bonito, né? Intriga a bordo, outra história. Não vou comentar as histórias agora, vou deixar isso para vocês fazerem as suas leituras. Algumas dessas histórias a gente já comentou aqui. A nossa intenção é mostrar esse ônibus que está realmente muito bonito.
né? Acredito que os ônibus do fantasma realmente vêm para suprir uma lacuna que a gente tinha no mercado editorial, que são essas histórias publicadas em ordem cronológica, né? Tem toda a questão, eu reconheço que o preço às vezes é meio salgado, mas a Mito está fazendo aí umas promoções, está sempre fazendo promoções, os livros estão aparecendo com 40% de desconto muitas vezes. Realmente é um material ótimo para se ter na coleção, né? Muito bacana, gente, muito bacana. E aí a gente já fica na espera pelos próximos. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?